Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo ontem contra o Bahia, 3-1. Vitória importante, Tricolor encostou ali no G4. Ontem venceu jogando muita bola, vencendo e convencendo. Deixar os créditos à ESPN Brasil. Tá chegando por aqui, ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like também, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Queria mandar um abraço pro nosso Ricardo Santiago aqui da produção, que é fã do Fabrício Bruno. Hoje, quando o Fabrício Bruno meteu um gol, ele saiu vibrando na redação, foi um negócio de louco. Fãzaço do Fabrício Bruno. É mesmo? Acha que é o melhor zagueiro do time? Ele acha que é o melhor zagueiro do país. Não. Sério? Agora. Abração, Ricardo! É o seguinte, vamos falar do São Paulo, porque o São Paulo voltou a vencer e convencer, hein? Vitória importante sobre o Bahia do Rogério Ceni, 3-1. Teve um gol impedido ali do Calleri, aliás, um golaço do Calleri no segundo tempo. E por detalhe ali, uma coisinha de nada, foi dado impedimento. Mas isso não apagou a atuação, ô Birner, desse trio. Olha o Ferreirinha. O que o Ferreirinha fez hoje, o que o Luciano fez hoje, o que o Calleri fez hoje, esse trio arrepiou hoje com o Bahia, impressionante. Melhor partida do Ferreirinha com a camisa do clube. Não é? Tá vendo? Isso é uma daquelas perguntas, o Calçade, que ele disse que ninguém me perguntou isso. À mesa, entendeu? Ninguém me perguntou isso. Ele guardou essa. Ele guardou essa. No ar, só no ar. Essa. Porque eu concordo com essa, eu cheguei a falar isso na redação. Melhor atuação... Luciano tem algumas boas atuações. Às vezes oscila, obviamente, tem uma fase ruim e tal. Tem algumas boas atuações esse ano, algumas ótimas. Para mim, essa foi a melhor. Até porque o encaixe dele com o Lucas ainda é uma coisa questionável. A partida dele hoje foi melhor que a do Lucas. Ainda é uma coisa questionável. Não acho que a maior parte dos São Paulinos e de quem vê o futebol tenha certeza de que o ideal é o Lucas jogar um pouco mais aberto, ao invés de colocar, por exemplo, o Wellington Rato quando estiver em forma completamente aberto de um lado, com o Lucas jogando por dentro, o Lucas tendo que fazer essa movimentação, ele rende um pouco menos. Então, assim, o encaixe defensivo do São Paulo no primeiro tempo foi muito bom. Foi muito bom. O trabalho de bola também foi muito bom. Individualmente, o São Paulo foi muito bem. E foi gradativamente controlando o jogo contra um time que sabe controlar jogos. Esse time do Bahia, principalmente porque tem um meio-campo muito forte, sabe controlar jogos. O São Paulo conseguiu se impor no primeiro tempo, conseguiu fazer 2 gols bonitos, conseguiu deixar o jogo bem incômodo para o Bahia, impedir que o Jandrei trabalhasse em qualquer situação difícil, e essa era uma coisa importante, porque... Essa frase, no contexto de hoje, impedir que o Jandrei trabalhasse, significa insegurança com o Jandrei? Dele, primeiro porque ele cometeu um erro no último jogo. E cometeu 2 hoje. E cometeu 2 hoje. Antes do último jogo, eu acho que as críticas estavam desproporcionais. Achei muito mais a ver com a ausência do Rafael. Com o fato do São Paulo, olhei a programação do São Paulo, do que era feito no dia a dia. O São Paulo passou um período sem fazer um treino tático. Não é nada. Nada, absolutamente nada. E aí o time fisicamente tentava se recuperar, não conseguia. Tinha que mudar jogadores, não treinava taticamente. E o que aconteceu? O rendimento caiu. E aí jogaram nas costas do goleiro, porque o Rafael está na seleção e o Rafael vem numa fase excelente. Tanto é que foi convocado para a seleção. Mas no jogo anterior, no São Paulo venceu por 2-1 contra o Criciúma, aí realmente o Jandrei cometeu uma falha quando o jogo estava muito tranquilo para o São Paulo. E o Morumbi, naquele dia, naquela noite, faltando pouco tempo, a coisa ficou tão tensa para cima do Jandrei que as pessoas que foram ao estádio falavam assim para mim, olha, era melhor ter cantado o nome do time do que jogar essa pressão que está facilitada para o Criciúma. E a organizada começou a cantar para minimizar isso. Só que essa coisa vem para o jogo de hoje. Vem. E como você fala... Um clima tenso. Houve erros dele. Então era importante que o Jandrei não fosse tão acionado. O São Paulo conseguiu fazer isso construindo 2 gols e tendo uma ou outra chance mais. No segundo tempo já o Bahia cresceu bastante. Sim. Fez um gol logo de cara. Fez o gol. Não foi erro do Jandrei, na minha maneira de ver, porque a bola também acho que não. Bate no joelho dele. Eu fiquei curioso quando você falou 2 erros. Você não está contabilizando o gol. Não. Porque ele sai para pegar segurar a bola com a mão no cruzamento. Dele, sai no cruzamento. Mas depois ele faz uma bela defesa. E o São Paulo acha o terceiro gol e você vê que o próprio Jandrei ganha confiança. Então, era um jogo dificílimo. Era um jogo sem favoritos. Bahia, para mim, é um time que corre bem por fora, mas não dá para descartar como campeão brasileiro. O São Paulo, não acredito
que vai ser campeão brasileiro, Sim. por todas as coisas que o São Paulo vai ter que enfrentar, Libertadores, Copa do Brasil, o elenco que tem, esse tipo de coisa. Então, ganhar esse jogo no Morumbi, acho que devolve autoestima para o torcedor de vez, o estádio enche de novo, mesmo numa tarde muito 49 fria. mil. 12 graus de temperatura. E Morumbi, pode ter certeza que lá é um pouquinho mais frio. Sensação Porque térmica a circulação é menor, de ar lá menor. que pode colocar os 2 graus abaixo disso daí, para quem conhece o estádio. Então, é um resultado muito importante para o São Paulo e que referenda, mesmo sendo ausência, porque estava suspenso, o trabalho do Zubeldia, que também foi questionado depois de 2 derrotas, que era uma loucura. Cara. Mas é que a derrota para o Vasco foi muito pesada, né? Foi muito pesada e eu acho que esse resultado... Eu acho que o placar foi exagerado, mas tudo bem. A derrota foi pesada. Mas o placar fala muito. Tem gol irregular, tem jogador do Vasco que tinha que ser expulso, mas tudo bem, já foi. O placar fala muito, né? O placar é de 4-1. Sim. E isso... É o que conta no final muito forte, da avaliação de resultado. Mas também o time não jogou bem. Jogou mal. Não jogou bem. Mal. E eu acho que teve muitas escolhas ali equivocadas do Zubeldia. Bem, acho que a força somada à vitória sobre o Criciúma, que era uma vitória, ok, esperada, mas o time já se recompôs enquanto equipe. E a vitória de hoje contra um Bahia, que era co-líder do Campeonato Brasileiro, são 2 jogos que dão de novo a confiança e a tranquilidade para seguir. Entendendo que o que aconteceu antes foram 2 obstáculos do caminho que vão acontecer para qualquer time. Ninguém vai passar 100%, ainda mais nesse período, né, de oscilação, em que o Campeonato Brasileiro tem 2 jogos por semana, que você não tem outra competição, que às vezes você consegue dar uma mesclada no time numa outra competição, ou não está participando eventualmente de uma Copa do Brasil ou de uma competição paralela e consegue ter uma semana livre. Não, é Campeonato Brasileiro toda semana, 2 vezes por semana, e é muito difícil lidar com isso. Você quer ver como as coisas são mais óbvias do que as pessoas querem fazer parecer quando a gente fala do resultado? O São Paulo pegou e foi jogar contra o Inter quinta-feira no Sul. Quinta-feira à noite. Depois ele teve um jogo domingo, 4 da tarde, em Itaquera, que é um jogo pesado. Aí o time, que já não aguentava fisicamente também, arrebentou, né? Você não vai lembrar que o São Paulo teve 2 dias a menos dias, como o Zubeldia lembrou? É que o Corinthians jogou na terça. É importante botar dentro desse raciocínio. Isso que ele jogou na terça. Eu acho que não justifica tudo, mas dentro desse raciocínio é perfeito. Aí o São Paulo faz o jogo quarta-feira, um jogo ruim contra o Cuiabá, né? Que é muito intenso. Que é muito intenso. E aí tem o jogo contra o Vasco. Que ele tenta dar uma poupada. No sábado. No sábado. Aí, não jogou domingo, não jogou segunda, não jogou terça, não jogou quarta, foi jogar quinta-feira. Foi outro time. Mas assim, sobre o jogo de hoje... Uma coincidência, mas... É muito legal de ver, como o Birner colocou, o confronto de ideias diferentes das 2 equipes. Jogo bem jogado, né? Um jogo bem jogado, mas com propostas diferentes de jogo. Quando houve a parceria do Bahia com o Grupo City, muita gente falava Bahia City e tal, não sei o quê, de forma meio até pejorativa muitas vezes. Mas agora, a gente vê um Bahia cuja ideia de jogo se aproxima da ideia do Grupo City. Não só do Manchester, dos outros times do Grupo City, que é algo que eles tentam fazer, inclusive, globalizado. Sim. Hoje você vê um Bahia diferente do que foi o Rogério do São Paulo, que eu criticava muito, que era um time excessivamente vertical, excessivamente direto e reto para o gol, não trabalhava a bola, chutava de qualquer jeito, cruzava tinha de pouco a ver com os lugares. jogadores, né? Hã? Tinha pouco a ver com a característica dos jogadores. Não, mas o próprio Bahia do início do Rogério era muito assim. Esse ano, com a chegada desses reforços e com uma mudança de estrutura do time, ele reorganizou o time, joga hoje no losango de meio de campo, com 2 homens mais avançados, o Everaldo um pouco mais pela direita, o Tassiano pela esquerda, e eu acho que esse é o ponto fraco do time, porque o meio-campo dita o ritmo. Então tem um meio-campo muito forte na troca de passes, na aproximação, no jogo apoiado. Falta a chegada. Mas quando chega na frente, o Everaldo e o Tassiano são esforçados, mas não tem o nível que o São Paulo tem. Sim. E eu acho que a grande diferença hoje foram os atacantes do São Paulo. Quando a bola chegou para eles, Ferreirinha jogando muito bem, Luciano jogando muito bem, Calleri dando trabalho, o nível desses caras o Bahia não tinha. Porque o São Paulo faz os 2 gols num momento difícil para ele do jogo. Sim. O São Paulo começou melhor, depois o Bahia passou a controlar o jogo, e quando o Bahia controlava o jogo, o São Paulo encontrou os 2 gols. Aí o Bahia deu aquela baixada de bola. Volta para o segundo tempo, o Bahia voa para cima. Bota a bola no chão, tabela, constrói. Faz o gol, continua melhor. Faz o gol. Verdade. E aí continua tentando,
mas o São Paulo faz o terceiro. Aí Ferreirinha Aí dá uma... e Luciano. Que jogada de Ferreira. Embora o Bahia tenha continuado tentando, mas aí já são 2 gols de diferença, já é um... Você tem que subir muito mais degraus para poder chegar. Hoje deu para ver bem a diferença do Lucas quando joga escalado pelo centro e quando ele joga pelo lado. Hoje, pelo lado, o Luciano pelo centro, não é que o Lucas fica morando, grudado na lateral. O Lucas faz o movimento da beirada para dentro. A diferença é quando ele joga já aqui por dentro, na linha de 3, ele é o central, a bola é para ele. Então ele conduz em velocidade, o jogo chega com ele. Quando ele está no lado e ele faz esse movimento, muitas vezes o jogo já passou por ele. Então ele não é o cara que vai carregar e vai... Porque a principal característica dele é a velocidade que ele tem por dentro, essa capacidade de driblar e mudar a direção com a posse de bola. Esse arranque na distância, nos primeiros passos. Porque ele não é um meia construtor, eu diria que ele é um meia rompedor. Ele rompe a de defesa. bola, Ele afunda a defesa, ou ele sofre a falta, o pênalti ou faz o gol. Contra o Criciúma, os 2 gols Exato. partiram de jogadas dele. E aí, nesse caso, né, o Luciano não dá nem para discutir. Luciano, e eles invertem, né? Às vezes eles invertem. O Luciano faz jogada com o Igor Vinícius, cruzamento, primeiro gol. Depois tem gol do Luciano, tem passe do Luciano. O Ferreirinha foi muito bem, mas a diferença do Lucas é essa. Esse movimento de ir para o meio, o jogo já passou por ele. Então, quando isso acontece, ele é o jogador do segundo momento, da bola que sobra ou do passe, e não para o jogador condutor da velocidade, que isso outro cara já está fazendo. Que o Luciano não faz aberto. pelo meio, o Luciano é outro jogador. Ele não vem buscar essa bola. E aí tem o Alisson, que trabalha mais adentro. Como joga, né? Impressionante. É o jogador de maior regularidade nesse São Paulo. Não é. Encontrou, né? E a herança do Não tem assim Dorival. altos e baixos, ele está sempre ali num nível muito bom. É tão impressionante o Alisson no São Paulo. Por exemplo, vamos supor que um dia o Luciano não possa jogar. Você bota o Lucas por dentro, ok, o Lucas não pode jogar. Você bota o Luciano, se tiver num dia bom, São Paulo sobrevive. Pelo lado do campo, você pode botar o Rato, pode abrir um desses jogadores que eu falei, pode botar o Eric, que está meio encostado. Do outro lado você tem o Ferreirinha, você tem o Nestor, você tem características diferentes e tal. O Alisson não tem substituto. Muito difícil. O Alisson não isso. tem Ele é substituto. fundamental. Ele está falando do mérito Ele do faz Dorival. tudo que você precisa ali. Ele Quando marca, ele tiver constrói, ele pronto, sai a bola, ele teoricamente, chega é o na Pablo frente. Maia, né? Sim. O Mas Dorival joga o acha Alisson. ele como... É com o Luiz Gustavo, volante. Mas dá para fazer como primeiro. Sim. Fala, professor. Não, o Dorival é que achou ele como Uma das volante. maiores descobertas do Dorival. Aí, Sim, foi uma isso. herança Contratação pedida pelo Rogério, vale que lembrar. ficou. Quando estava né? no São Paulo. Agora foi uma atuação muito Mas eles boa. têm jogado um pouquinho mais atrás até agora com o Zubeldia do que ele jogava com... E quanto mais volta, Dorival. melhor ele fica. E isso sem perder arrebate para gol. O último jogo teve gol dele, no cantinho do goleiro do Criciúma. Agora, foi uma atuação individualmente muito boa, na eleição de melhor em campo hoje. Difícil em hoje. Em casa, cada um de nós votou em um. Você votou em Eu quem? votei no Luciano. No Luciano. Que meu- deu uma assistência linda meu pai para o votou no Ferreirinha. meteu gol. Ferreirinha. E meu irmão, que tem pena de goleiro vaiado, votou no Jandrei. Então, mas muita gente. Individual muito boa, coletiva muito boa. Sim. Contra um adversário muito bom. Eu só acho que o Bahia pecou justamente porque o Bahia, na prática, no primeiro tempo, por mais que tenha controlado o jogo, ficou naquele chute que o Jandrei deu a bola. É muito pouco. Depois, no segundo tempo, o Bahia volta. Mas isso é uma coisa que o Rogério fala abertamente dessa É um finalização problema das jogadas. desse time do Desse, Bahia. sim, ele joga curto, ele se associa. A progressão do Bahia é triangulando e trocando passes, que é bem bonita de ver, mas quando chega ali, Falta. falta. No segundo tempo, pressionou e fez o gol. No segundo tempo, ele conseguiu... criou algumas outras A conversa situações. no vestiário deve ter girado em torno disso. Os caras voltaram e aí tomam o terceiro. Porque, assim, pressiona. Poderia ter feito mais um. Porque eu até. acho que a ideia de jogo do Rogério funciona. O São Paulo era o time com o maior percentual de posse de bola no campeonato, o time que trocava mais passes no campeonato. O Bahia teve mais posse de bola hoje. Teve. Porque o Rogério quis isso. Porque em vários momentos o Bahia ganhou o meio de campo, mas falta. E daí em diante. Tudo que ele consegue construir no meio de campo, né? Ele desaba quando chegam à frente. Não tem assim, não é compatível esse volume de finalizações, do perigo. Vai que ele precisar olhar a capaz janela gerar, de transferência não agora, é compatível com o meio de campo que foi construído, que esse meio de campo foi construído e pensado para este jogo
Eu também, assim, você olha, Bahia City. você fala assim, não é uma cópia, mas é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. do Copiar é jogo- muito difícil, do mas jogo tem uma apoiado, ideia O aí. Rogério até sentado, pediu um tempo posse para de implementar bola. essa ideia, né? Fazer isso no Girona, fazer isso no Bolívar, fazer isso O Bahia no City, então... impôs ao Flamengo ter 35% mais ou menos de posse de bola dentro do Maracanã. Ninguém faz isso. né? Pouquíssimas vezes isso vai acontecer dentro do Maracanã. Então é esse tipo. E já no Maracanã ele também não conseguia criar tanto, né? Eu acho que tem a questão individual, mas de repente ele pode tentar trocar, porque muitas vezes os jogadores têm saído do banco, o Estupinhan tem feito gols quando sai do banco e tal, para tentar ver se o Biel é um pouco mais vertical. Agora, nesse momento mais difícil do jogo, por isso que, voltando àquela discussão do professor ali, quem foi o melhor em campo, eu tenho uma dúvida muito grande entre o Luciano e o Ferreirinha, mas eu acho que o Ferreirinha foi mais desequilibrante no momento que precisou. Sim. No momento que precisou ali, que o Bahia estava buscando o que seria o gol de empate, ele primeiro faz uma linda jogada e cruza de pé esquerdo para a cabeçada do Caleri, que passa raspando. Isso, bem lembrado. E logo depois é que ele faz aquela jogada sensacional do terceiro gol do São Paulo, que ele passa no meio de dois ali e a bola sobe pro Luciano fazer o gol que define o jogo. Porque o jogo estava em aberto. Ali resolveu parar, Assim tanto como o que... segundo gol, ele se projeta para receber. É um grande passe do Luciano, mas ele se projeta para receber o passe Sim, e sim. fazer o segundo Em gol. posição legal, né? Porque a dúvida e depois de mostrar ali a gente já viu que estava em posição legal. O Birner, ele tem uma resposta aqui guardada no baú, Daquelas né? que só ia falar Daquelas no falou ar. que só ia falar no ar. Só no link. Então eu vou começar com vocês a pergunta, eu vou deixar o Birner aqui no suspense, que ele falou que só vai falar no ar. A pergunta é, porque muita gente estava falando, inclusive a nossa van tricolor, o motorista da van tricolor, disse que essa foi a melhor partida do São Paulo no ano. Para ele foi a melhor partida do São Paulo no ano. Foi para vocês também? Vou começar pelo Calçade. Assim, tem o ano, não é o ano todo do Subeldia, né? Sim, tem o Carpini. Tem o Carpini também. Eu acho que foi muito boa, talvez uma das melhores, e está perto de ser a melhor, pelo seguinte, o nível do adversário que ele encontrava. Assim, tinha tudo para ser um grande jogo, e foi. Porque não é um jogo, enfrentar o Bahia hoje, não é um jogo confortável que quem enfrenta o Bahia vai achando assim, vamos ganhar hoje que está tudo... Não, você pode perder o jogo bonito do Bahia. Então o Bahia hoje ele tem um nível de futebol que cobra muito do adversário. E o São Paulo, acho que encarou isso. São Paulo sabia disso. São Paulo jogou com isso no painel. Sim. Se vacilar, dança. Tudo bem? Vocês entenderam? Tal. Então aí o Ferreirinha fez um jogo dentro daquela ideia, quando ele foi contratado, era para isso, para fazer esse tipo de jogo. Acho que foi o melhor dele. Luciano jogou em alto nível, o Alisson jogou em alto nível, Caleri quase faz um golaço de letra, jogou em altíssimo nível. Então acho que teve, se não foi o melhor, teve próximo disso. Está no pódio. Mas do Zubeldia, A do Zubeldia, possivelmente o melhor. possivelmente o melhor. Eu acho que o Birner vai discordar, mas tudo bem, vai lá. Se do Zubeldia é o melhor do ano, porque eu não O que ficou para trás. nenhum jogo do Caleri melhor que esse. Agora eu queria depois uma pergunta. Quando o Nestor tiver 100%, com o Ferreirinha jogando, se ele mantiver esse nível de atuações, como é que faz? Difícil, hein? Meu Deus, se tiver nessa pegada. Luciano Banco, é isso? Depende da característica do adversário. Você quer um cara mais construtor do lado esquerdo, você tem o Rodrigo Nestor. O Nestor é mais jogador. Acho que é mais a questão da recomposição. Mas é muito até, né? diferente, recomposição. Agora, Melhor, você pode ter o Rato, que é um jogador que tem mais velocidade pelo lado, aí Luciano ou Lucas por dentro. Se o Lucas estiver em forma, obviamente. O dia já mostrou, prioridade. já está claro que ele, o Luciano é um jogador muito importante para ele, tem a Já preferência falou sobre dele, isso. e o jogo de hoje diz que ele está certo. Pois é. Eu nunca Deu duvidei argumentos. disso. O jogo de Argumentos hoje. Olha quanta opção para quem antes de uma Copa Até do para os Brasil. viúvos e viúvas, etc., do Rames, que ainda, de vez em quando, Tem isso ainda. quando enxergam um jogo da Tem. Colômbia, olha só o Rames jogando na As Colômbia. pessoas ainda Pelo amor de Deus, acreditam. deixa o Luciano no time. Isso, Paulo porque usar as a pessoas camisa ainda amarela, que acreditam. você acha na camisa Eu amarela? acho que o Rames tem um contrato com o São Paulo. Temos uma janela de transferências.
Bota pra Há vender. muitos clubes brasileiros e pelo mundo afora que podem tentar contratá-lo, caso achem que ele pode render o que esses fãs Quem do sabe a Real Copa muita América gente ajuda o São O Paulo. Boca gosta de Mas a jogador grande assim. esperança é essa, que ele vai Bom, arrumar gente aí nós vamos gosta. chegar no limite, porque ele já não correu no Madrid, ele não correu em Munique, Correu no Everton. não correu no Everton, No Olympiacos. no São Paulo. Se ele não correr na Bomboneira, aí ele vai ter problemas. Eu não recomendo que ele vai faça ser isso. complicado. O Boca gosta de jogador. Tem muito clube ainda disposto a servir de centro de Ele não é o treinamento Riquelme, pro Rames jogar na respeitosamente. Colômbia. Mas não tem, Foi melhor? Muito mais jogador não que tem ele. viúva do Rames no São Paulo, tem viúva do Rames na Colômbia. Sempre fala Não isso. tem um jogo assim. Para mim foi o melhor disparado. Melhor Porque disparado. Mesmo os grandes... Qual é o ápice do carpinismo em termos de resultado? Carpinismo. Carpinismo. É aquele jogo com o Palmeiras pela Em que o Palmeiras Supercopa. foi melhor. Em que o Palmeiras foi melhor. Então não dá. Tem a queda do tabu em Itaquera, que foi um bom jogo, mas até pelas circunstâncias do que é um jogo daquele, não dá para você E o que era o Corinthians? apresentar o que E o segundo tempo ruim do São era o Paulo. Corinthians. Quase Eu- empatou. Eu vou muito na linha do calçado. Eu acho que Melhor do o que esse. peso do adversário, o São Paulo ganhou bem. O São Paulo foi melhor que um adversário que também jogou bem, Sim. que é o Bahia. Então, nesse sentido, eu não vi o São Paulo fazer isso esse ano com ninguém. O Zubeldia já tem o melhor e o pior, então, né? O melhor Vasco é esse e o pior de é contra o todos? Vasco, talvez. Eu não gostei daquele jogo em Itu, que foi o começo do barulho em cima do Carpini, foi, que o foi São Paulo também. quase nem chega. O Joãozinho onde aqui, chegou que está no Paulista. comando hoje, ele me lembra da vitória sobre o Atlético Goianiense fora de casa, mas hoje era o Bahia, né? Quando a gente fala em ano, Outra pegada, né? a acho gente que vocês também estão meio- inclui o estadual no ano, é obrigatório, mas assim, o ano começa quando você está disputando Libertadores e Brasileiro. Na prática. É porque você colocar, por exemplo, métricas de chute a gol, quando você jogava com equipes Aí não dá, né? desse tamanho. Aí Aí não é parâmetro, aí não é Isso parâmetro. você mexe nos números, né? Você dá uma maquiada nos números. O ano começa quando você encontra uma competição deste nível, que é muito mais difícil e a cobrança é maior, e no caso a Libertadores da América. Você vai fechar o assunto, tirando do baú a sua resposta, que você disse só na mesa, da sagrada mesa do Linha de Passe, é que eu Eu vou gosto dar que a as resposta. discussões venham para cá, que elas não também aconteçam gosto. antes, porque como Faz muito bem, Bini. como não somos Diluir, como não esfriar. somos artistas, somos jornalistas, não estamos aqui para interpretar papéis. Então, quando a gente tem uma discussão antes, trocando muita informação, eu acho que ela esfria no ar. Eu gosto disso. Mas me critica. Lógico, é legal te provocar. Ah, Ele não é o cara do spoiler. Nossa, ele já não- me criticou. Ora, bolas, zoar com você é um prazer, Nem assim se como pode, você mas zoa dá com a pra gente. Que nem programa gravado, quando dá um pau assim, falam assim, você tá no calor da discussão e fala, vamos começar de novo. Não, vamos lá, É por vamos isso que o lá. Vitor Bino é guarda. Se a gente for olhar o nível do adversário, você pode colocar esse como o melhor jogo do São Paulo do Tá. ano. Porém, eu não acho que esse foi o melhor jogo do São Me Paulo do ano. sopraram aqui no ouvido, eu quero ver se é o mesmo. Vai O lá. melhor jogo do São Paulo é um jogo que tem um impacto enorme na temporada, enorme na vida do Zubeldia e enorme na vida do clube. É o jogo contra o Barcelona em Guayaquil. Falaram do jogo Essa contra o é. Tadjeres aqui. Não, aqui, o daqui? Me O falaram jogo que contra o Barcelona em Guayaquil, porque ele está chegando no clube, Tá. ele muda completamente o jeito do time jogar. O São Paulo vinha de uma derrota na Libertadores. Se não ganha aquele jogo, ia começar uma enorme pressão com a obrigação de ganhar todos os outros jogos. Aquele jogo permite ao São Paulo se classificar depois, obviamente, com uma rodada de antecedência. A torcida abraça o Zubeldia. A Libertadores tem um impacto assim, gigantesco dentro do São Paulo. Né? O São Paulo gosta muito da Libertadores, até porque quando a Libertadores estava caída, quem reinventou a Libertadores grande no Brasil foi o São Paulo Tele Santana em 92. Então, aquele jogo para mim, com o nível de imposição, jogando fora de casa, contra um clube que o São Paulo nunca tinha vencido jogando ali em toda a história, assim, engolindo o Barcelona em Guayaquil, aquele para mim foi o melhor jogo do São Paulo na temporada até o Ali momento. foi um divisor de águas. O que você ficou feliz? Uma coisa que eu ouvi aqui no meu ouvido me deixa muito feliz. Eu falei alguma bobagem? Não. A audiência me deixa feliz, ô Vitor Bino. Mas um garoto. beijo pra você que está nos acompanhando aqui no Linha de Passe. Tem coisa aí. Carinho da sua enorme audiência aqui. Me sopraram no ouvido da audiência. Estou feliz, fico feliz com a audiência. Você não fica feliz? Eu acho que você fica me cornetaram meu perguntando comentário. toda hora como é que tá. Não, Como diria audiência, eu tô Vitor feliz. Birner,
Concorda? Jogo importante. Esse está do tamanho do Morumba. Está do tamanho do Morumba, já disse Vitor Eu jamais Birner. diria esse Perguntamos para o Vitor Birner. Foi hoje ao jogo? Ele aonde? No Morumba? Não Ele que fui. inventou isso. aí. Morumbas. 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 É o seguinte, Morumbas. Esse é Morumbas. ele- né? Aí é com cunhou vocês esse- que são antes. É? Ele cunhou esse. você falou no ar finalmente! Parabéns, finalmente você falou isso no ar. Agora vamos lá, sim, ele vamos lá, cunhou vamos esse lá, termo. Agora você me deixou Tô mais feliz brincando, ainda tô agora. brincando. Vamos lá. É o seguinte, Fã de Esporte, saindo de um tricolor... Muito bem. Melhor atuação com a camisa tricolor? Eu respondo aqui, sim. Números e ranking de Ferreirinha na vitória sobre o Bahia. 2 chances criadas, primeiro nisso. 8 dribles completos, também líder. Líder em tudo, né? Progressões com bola foram 9, 100% de chutes certos e participou em 2 gols. Fez 1 e conseguiu uma assistência que pode chamar de meio gol, né? Que saiu driblando ali no espaço de um lenço. Ô Zinho, aí o Cubeiras fala em confiança do time, né? O trabalho do time que facilita pro jogador de forma individual. Falando em confiança, é um jogo que pode mudar a história do Ferreirinha no São Paulo. Confiança que talvez esteja faltando pro Jandrei, né? Porque a gente sente até o barulho do Morumbi quando o goleiro vai dar um passe mais longo, tal, quando a bola chega. Tem um frisson. Tem um frisson, tem um... né? Então, a questão da confiança, mas o Ferreirinha pode usar essa ótima atuação para ter uma ótima temporada também, né, Zinho? Com certeza, né? Bom jogador ele é, né? A gente viu o início dele no Grêmio. Jogando bem, tendo sequência, o time indo bem também, porque assim, eu não acredito nunca que um jogador sozinho ganha campeonato. Eu não acredito. Né? Eu acho que assim, o conjunto é mais importante que um jogador sozinho. Né? Um jogador sozinho, ele decide um jogo com um conjunto forte proporcionando para ele o que o auxiliar falou. Né? O time está arrumado, tá bem colocado em campo, o time é confiável, os valores individuais aparecem para decidir o jogo. Normal. Vai criar as jogadas, o Caleri vai estar lá dentro para o momento final. Ele decidiu sozinho? Houve uma construção para ele. Houve uma organização de jogo para ele. Às vezes sim, o jogo está muito difícil, está enrolado, está difícil. Aí o Ferreirinha pega a bola, dribla 1, 2, 3. Ele foi para a jogada individual para proporcionar para um companheiro fazer o gol. Acontece isso. Mas para ganhar um campeonato, ele não vai conseguir fazer isso todo jogo. Vai precisar de um time forte, de um elenco forte. Por isso que eu gosto do time do São Paulo, do elenco do São Paulo. Gente, estava no banco ainda o Galopo lá, estava no banco ali o Eric, que é velozinho também, que ainda não encaixou, mas não é mau jogador, é bom jogador. E fora os que entraram em campo, que entraram no jogo. Então, eu acho que o São Paulo, agora com menos jogadores no departamento médico, um elenco forte, com opções para o treinador, vocês falaram aí, vai voltar jogadores que estão na seleção, outros jogadores ganhando mais confiança. Acho um elenco bom para brigar por coisas grandes. O importante é você estar ali no bolo, sabe? O São Paulo está a 4 pontos do Flamengo, que hoje é o líder nesse momento. 4 pontos. Vai nessa toada, fica ali próximo. Aí vai chegar uma hora que está ali, Libertadores, mas você está próximo, dá para mesclar o time para a Copa, né? Para Libertadores ou Copa do Brasil. Passou, classificou, vai ali, vai tentando somar ponto no Brasileiro. Não se desgarra dos líderes. Vai ter uma hora que você vai ter que escolher, mas eu acho que com um elenco forte, você sempre brigando pela frente da tabela, você pode sonhar em ganhar títulos na temporada. Eu acho que o São Paulo tem elenco para isso. Eu particularmente gosto, bons jogadores, opções de jogo, de variações táticas. São Paulo pode jogar com 3 zagueiros se quiser. São Paulo pode jogar com 2 alas se quiser. São Paulo pode jogar no 4-2-3-1, pode jogar no 4-4-2, pode jogar no losango no meio campo, um 4-4-2 com o losango, o Lucas fazendo a ponta, ou o Rames Rodrigues, que vocês estão falando. Em algum jogo, se ele estiver focado e tudo, fizer um losango, deixar ele na ponta do losango, perto dos atacantes, o Rames Rodrigues não joga? Joga. Agora sim, vai depender do trabalho do treinador. Acho que é um bom time, sim, um bom elenco, e tem torcida. O São Paulo tem torcida que enche o Morumbi e apoia o time.
A Copa América meio que obriga a gente a voltar no assunto Rames Rodrigues, né? Porque é impressionante o que ele joga na seleção colombiana. Vamos analisar o Por que não jogou no São Paulo? O comportamento lá e cá. O time joga para ele lá e o São Paulo não? Eu acho o seguinte, os jogadores, você precisa entender como é que joga a seleção da Colômbia. A seleção da Colômbia tem um volante, 2 volantes laterais e ele na frente disso. Como diz o Zinho, é o famoso, é a ponta do losango. Quando perde a bola, o Luiz Dias volta correndo para ajudar, o centroavante sai lá, o Borré, volta para ajudar, os 2 homens que fazem a saída de bola fazem com uma composição como 3 volantes na frente da zaga. Você precisa entender qual é o movimento para que ele fique solto, porque o que se elabora na seleção da Colômbia é vamos utilizar a genialidade dele. O que é que ele tem de melhor? A genialidade, o passe, a qualidade, bota o companheiro na cara do gol. Toda hora ele dá passe para o Luiz Dias finalizar, toda hora o Borré aparece para finalizar. Mas o São Paulo não vai mudar todo o seu esquema tático, todo o jeito de jogar por causa do Rames. O Zinho acabou de dizer que o São Paulo tem tantos jogadores bons que pode até usar o Rames numa ponta do losango. Pode. E não é só o lugar que ele joga, né? A gente está falando... Desculpa, Zupac, desculpa, mas vamos dizer, o Luciano não está fora? Está fora desse jogo. Ele não joga na função do Luciano ali? Joga exatamente nessa posição, Zinho. Exatamente nessa posição. Na ponta do losango, na composição de meio campo. Exatamente ali. O que se cobra dele é voltar para marcar. Isso ele não faz. Mas eu acho que não é só o lugar que ele joga. Porque, assim, o Luiz Ubeldia é o 3º técnico que trabalha com o Rames Rodrigues no São Paulo. Nenhum utilizou. O Carpini foi o que mais utilizou, porque também veio uma coisa de cima para baixo ali. Se 3 técnicos que trabalham diariamente com o cara não usam, é porque não é só a posição que ele joga ou não. É o que se observa dele no dia a dia, nos treinamentos, no comprometimento, também na função tática, também, evidentemente. Mas não é só isso, né? Não é só se dá para encaixar ou não dá para encaixar. É o que eles observam no dia a dia. São 3 técnicos e ninguém usa o cara. Tá? Então, assim, só o técnico da Colômbia usa ele e ninguém mais. Né? Outro dia até o Luxemburgo até postou um vídeo dizendo como o Rames devia jogar e tal. Mas eu respeito muito quem trabalha no dia a dia com o cara. O Dorival não usou, o Carpini não queria usar e o Zubeldia nem cogita usar. E eu lembro que nos primeiros jogos em que ele não levou, o Rames, e que isso ainda era pauta, ele falou, olha, eu tomo decisões baseado no que eu vejo. E isso, para mim, foi definitivo. Sim. É o que eles veem no dia a dia. Mais do que onde ele pode jogar ou não. Porque é claro que ele pode jogar na função... Aliás, ele é melhor que o Luciano. O Rames Rodrigues que a gente conhece é melhor que o Luciano para fazer essa função. Mas não basta ser o Rames Rodrigues. Tem que produzir, se comportar como um atleta desse nível. E no São Paulo, infelizmente, não aconteceu. Terça-feira, Brasil e Colômbia, né? Pois é. Tem uma versão interessante. Eu tenho uma versão a respeito dele, né? Com o Dorival Júnior, inclusive. A minha versão é, ele treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. Porque no São Paulo não é utilizado nunca. E ele custa caro, gente. Ele custa $1 milhão por mês. Eu acho que o São Paulo tá doidinho por uma grande Copa América. Isso é pra fato. pintar um pelo São Paulo, ele não joga... A ideia do São Paulo é que ele não jogue mais pelo clube. A ideia do São Paulo é que apareça um time norte-americano e queira contratá-lo para ele jogar nessa função aí, na ponta desse losango e distribuir a bola do jeito que ele... Porque a bola quando vai... E a ideia do Rames também é que ele não jogue mais pelo clube. Ele também quer que apareça algo. Ele tem muita qualidade. Claro, né? Ele tem muita qualidade. É que não apareceu. Ele pediu para sair, achando que ia pintar uma proposta, não pintou nenhuma proposta e aí ele veio pedir desculpa e foi reintegrado. Ele quer sair. O São Paulo quer que ele saia. Falta a terceira parte aí interessante. Já deu entrevista elogiando La Liga, que é muito bom jogar no futebol espanhol. Como quem diz, alô, time Ele vai gostar também de falar do futebol norte-americano. Tudo ele vai gostar de falar, porque ele sabe que o espaço dele no São Paulo está muito restrito, né? Mas eu acho que ele tem muita... A bola cai no pé dele, você sabe que acontece alguma coisa. Agora, o formato de jogo... Aí o Zinho foi um jogador diferente do que é o Rames Rodrigues. O Zinho era um jogador que trabalhava mais a favor do grupo, né? E também tinha uma técnica brilhante, mas era um cara que corria para todo mundo. Hoje, o Rames não corre para ninguém. O Rames não vai dar uma corrida em cima, nem correr em cima do volante que vem com a bola dominada, nem em cima do zagueiro. Ele vai se posicionar para receber a bola quando for o ataque da equipe da Colômbia. A gente vai ver isso na terça-feira. Ele volta, se posiciona, sabe que tem 3 volantes aqui, né?
e sabe que esses caras vão roubar a bola, e se roubar a bola, ele está posicionado para botar o Luiz Dias para correr, para botar o Borré para articular a jogada. Então a gente sabe como é que ele joga. Vamos ver como é que ele se sai porque o Brasil joga com 2 volantes de marcação. João Gomes é um cão de guarda. Vai saber como é que é. O Zinho pode falar melhor a respeito disso, de posicionamento e qualidade de jogador dentro de campo, porque ele jogou com tanto jogador bom. Nossa. João Gomes e Bruno Guimarães, no cangote do Rames, hein? Vai ser um encontro e tanto. Agora, teve gente na redação falando assim, e vamos destacar, São Paulino, né? Ferreirinha ou Vini Júnior? Quem é melhor na ponta esquerda ali? Achei um certo exagero, eu confesso. É sempre porque quando ganha tem esses exageros mesmo, né? Fica meio animado, né? Eu prometo que eu nem vou falar a respeito disso, porque eu acho que não tem termo de comparação. Agora, falando sério, o Jandrei, é isso. No último jogo contra o Criciúma, ele erra, sai o gol do Criciúma. Os minutos finais do jogo foram de emoção. São Paulo com medo de levar o empate. E logo na primeira bola ele sai também de uma forma ruim no jogo. O Gustavo não deu uma bola ruim para ele tirar. Ele não pegou bem na bola. E ele ainda deu azar que a bola veio para o Everton Ribeiro. É que o Everton Ribeiro bateu muito mal. Porque o Everton Ribeiro tem muita qualidade para bater aquela... Eu tenho a impressão que ele bateu até com o pé direito. Agora nem foi com a canhota. Ele bateu com o pé direito naquela bola e botou a bola longe. Mas o Jandrei tem que fazer o simples nesse momento, né? Ele tem que parar de tentar aquela assistência, sair jogando por cima. O goleiro que está numa fase ruim tem que fazer o básico. É ou não é? Vou falar pra você, é difícil ser goleiro. Por exemplo, nessa aí, ele se virou para fazer a defesa. Ó, a bola vai, bate no zagueiro, desvia no zagueiro, ó. Ele consegue fazer a defesa e ninguém vai na marcação. Talvez ele tenha demorado um pouco para se levantar. Não. Reação, ó. Tá vendo? Não, a bola não tinha... É que o Zupac falou agora há pouco de maneira muito correta. Quando a fase não é boa do goleiro, vai cair nele. Não, e tudo que ele faz tá errado, entendeu? Porque, de fato, ele não é um goleiro que passa confiança no momento, né? E o tanto de goleiro que o São Paulo teve rodando até aparecer o Rafael e encerrar aquela pauta que a gente tinha aqui nos programas todos, Rogério Ceni, a sombra, etc e tal, o Rafael acabou com a pauta, engavetou a pauta, tá lá trancada na gaveta de pauta. Tem uma gaveta aqui na redação que ficam só as pautas, né? Um monte de papel lá. Essa pauta tá engavetada, tá ali no armário, porque o Rafael acabou com essa conversa. E o Jandrei fazia parte do momento em que isso era conversa. Então ele gera insegurança, é fato, para o torcedor, e ele gera algum tipo de interesse no jogador adversário para queimar de fora da área. Mas esse lance eu não boto na conta dele. Eu sei que tem uma certa ansiedade. Eu repito, a bola desvia no Alan Franco. Isso. E ele já está caindo para fazer defesa e ele se vira para fazer a defesa. E tem um garoto no São Paulo. E o chute passa embaixo da perna do zagueiro, né, gente? Não, bateu ainda no calcanhar do Alan Franco, né? Desviou. E ele conseguiu. Ele se virou para fazer a defesa, assim. Não tem nem eu não vejo como cobrar do goleiro esse tipo de lance. Eu confesso para você que eu não vejo. Agora, o São Paulo tem uma ansiedade muito grande, acho que o torcedor de São Paulo também. Tem um garoto de quase 2 metros lá, o Yang. O goleiro que é da base do São Paulo. Terceiro goleiro. Que é o terceiro goleiro. E que o São Paulo está achando que esse garoto tem muito potencial para vir a ser titular do time do São Paulo. Mas calma, né? E o São Paulo forma goleiro, né? É que o São Paulo usa pouco os goleiros que forma. Você vê, o Ederson, goleiro da Seleção Brasileira, do Manchester City, formado no São Paulo, não jogou no São Paulo. O Lucas Perry, goleiro que ia ser campeão brasileiro com o Botafogo, fez um primeiro turno espetacular, foi para a Seleção Brasileira. Revelado pelo São Paulo, não jogou pelo São Paulo. Não teve sequência. Então, o São Paulo forma goleiros, né? Agora, o Yang é o terceiro goleiro, virou reserva do Jandrei nesses instantes que o Rafael está na Copa América. Voltemos ao Morumbis. Entrevista dos jogadores saindo. O Eduardo Afonso está ouvindo o cara do jogo, hein? Pelo menos um dos. Ferreirinha. Ferreirinha, tudo bem? Boa noite. Primeiro, parabéns pelo jogo que você fez hoje. Queria que você falasse um pouquinho dessa sequência de 2 partidas. Imagino que você esperou muito por esse momento. E como que você trabalhou durante esse tempo esperando este momento para não deixar cair, né, o ritmo e tal e voltar... espantando qualquer dúvida das pessoas de que você tem capacidade para ser titular de São Paulo. Muito feliz por estar voltando a jogar, né? Essa semana passada eu tive uma conversa com o professor antes do jogo contra o Vasco. Ele falou comigo que estava me sentindo meio triste, que eu estava meio para baixo. Eu falei para ele que não estava me sentindo importante porque não estava jogando. Ele falou que contava comigo, que eu era importante sim.
E graças a Deus, agora eu joguei contra o Criciúma, joguei hoje de novo e com 2 vitórias, né? Você acha que muito disso passa da utilização de você ali pela esquerda, pela sua característica de jogo? Porque entre os 3 que atuam na posição são características diferentes. Nestor e o Michel um pouco mais meias mesmo. Você mais incisivo, mais agudo, atacante, gosta do 1 contra 1. Hoje até mesmo no jogo contra o Criciúma também, utilização de um 4-2-4. Você acha que esse sistema se encaixa bem para você atuar? Com certeza, né? Eu acho que são jogadores de características diferentes. Vai depender muito do jogo, quem o professor vai utilizar, mas quando ele utiliza eu é para isso mesmo, para ir para cima, para ir para 1 para 1. E graças a Deus, esses 2 jogos aí, como eu disse, a gente saiu com a vitória e eu pude corresponder. Hoje vocês conseguiram 2 gols bem próximos, né? Isso quebrou bastante o Bahia no primeiro tempo, né? E muito graças a esse seu estilo de jogo. E o 3º gol você também fez um carnaval ali, achou muito bem colocado o Luciano na conclusão. Jogador que quebra a linha tem que ser valorizado no futebol brasileiro. Você é um quebrador de linhas adversárias. Tá faltando ser mais valorizado? Eu vou puxar pro meu lado, né? Eu vou achar que, com certeza, pelo que eu assisto futebol, eu acho que vale muito isso, sim. É muito diferente, né? Você pega o time do Rogério, é um time muito bem treinado, é um time muito bem encaixado, que sabe o que vai fazer dentro do jogo. E não tem os pontos, né? Eu acho que às vezes se ele vai pegar um time muito fechado também, vai faltar um ponta que faça isso, né? Ele tem no banco de reserva 2 grandes jogadores, que é o Biel e o Ademir, mas como eu disse, é característica do treinador, né? Pra mim, pra minha vantagem, eu sempre vou puxar pros pontos, né? Eu acho que é fundamental em qualquer equipe. Acho que depois desses 2 jogos, especialmente o de hoje, tenho certeza que grande parte do público que veio aqui, quem está em casa, deve ter achado que você foi o melhor jogador em campo. Vai ser difícil tirar você do time agora? Eu vim para ajudar, né? Se o professor precisar que eu continue jogando, eu vou tentar dar o meu máximo para corresponder e ajudar a minha equipe, né? Mas eu acho que eu botei uma pulga na cabeça dele aí. Quando a gente viu e escreveu que você fez uma partidaça, e na minha opinião contra o Criciúma também, a mim nas 2 partidas você foi o melhor do jogo. Muitos torcedores falaram assim, tem essa questão do futebol brasileiro, a individualidade muitas vezes, técnica, tática é muito importante no jogo, claro, mas a individualidade, a questão do 1 contra 1, aquele lance de genialidade, não de ser o maior gênio do futebol mundial, mas aquele lance de dar um estalo e vou tentar driblar 2 e dar certo. Isso talvez, na sua visão, tenha se perdido com o longo do tempo, não totalmente, mas tenha diminuído muito, e você é um dos caras que ainda representa essa individualidade, esse fogo de ser 1 contra 1, de gostar do mano a mano com o defensor? Na minha visão, eu creio que sim. Eu acho que algumas equipes perderam isso, né? Não jogam com pontos. A equipe do Bahia é assim. Não que seja certo ou errado, mas como eu disse, eu sempre vou puxar para os pontos, né? Eu acho que é sempre esse quebrador de linha, eu acho que toda equipe precisa. E eu tento fazer isso, ir para cima 1, 2, 3 vezes, como eu disse. Às vezes vou errar mais que acertar, mas a que acerta igual hoje. Passei no meio de 2 jogadores e a bola foi pro Luciano fazer o gol. Eu acho que esse é o diferencial de quem faz isso, quem vai para cima, né? No ano passado, o São Paulo teve um lado esquerdo muito forte, responsável até pela conquista da Copa do Brasil, com jogadores com características diferentes, né? O Caio Paulista é bem diferente do Wellington e o Nestor é bem diferente de você. Vocês estão reconstruindo, você e o Wellington, um lado esquerdo forte nessa temporada? Cara, como eu disse, vai depender de cada jogo, contra qual equipe a gente vai enfrentar. A ideia do professor, são grandes jogadores que jogam ali do meu lado também, que é o Wellington, o Patrick, o Michel Araújo, o Nestor. Então, eu acho que se a gente for jogar com uma equipe talvez mais ofensiva, talvez o professor opte por outros jogadores, outra defensiva, talvez opte por mim. Como eu disse, eu estou para ajudar. Galera, é isso, pessoal, falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Bahia. Para mim, foi uma das melhores atuações do São Paulo no ano. Uma grande atuação, mas eu concordo com o Vitor Birner, né? O jogo contra o Barcelona era o jogo mais importante também. O São Paulo fez uma boa partida. Mas ontem foi um grande jogo. O São Paulo poderia ter vencido por 4-1, se não fosse aquele gol do Caleri que foi anulado, né? Um gol lance ali bem no limite mesmo, né? O VAR acabou anulando o gol do Caleri. Mas foi um grande jogo, né? A gente olhando ali o adversário, o Bahia está jogando muita bola. Jogou contra o Flamengo mesmo recentemente e deu bastante trabalho. E ontem o São Paulo fez uma partidaça, né? Vencendo, Luciano jogando muita bola, Ferreira também jogou demais, foi uma partidaça, 3 pontos muito importantes e o São Paulo já encostou ali novamente no G4 do Campeonato Brasileiro. Agora é manter essa pegada e essa regularidade para a sequência dos próximos jogos e quem sabe, né, aí na próxima rodada já entrar no G4 do Brasileiro. Um jogaço ontem, destaque também para o público
jogo contra o Criciúma tinha, se não me engano, foi o menor público do ano no Morumbi, mas ontem tinha muita gente, mais de 40 mil torcedores, então foi destaque também para o torcedor do São Paulo, né, que está sempre presente no Morumbi. Próximo jogo contra o Atlético Paranaense, fora de casa, não vai ser um jogo fácil. O Atlético Paranaense é um time chato de se enfrentar, principalmente lá na sua casa, por conta do gramado sintético também, tem essa dificuldade, mas o São Paulo chega aí com muita moral e confiança, embalado também para esse jogo. Deixa sua opinião aqui nos comentários, concorda ou discorda do que o pessoal falou aí do debate? Para você foi o melhor jogo da temporada? Comenta aqui abaixo, ou cite aqui também, né, qual foi o jogo melhor da temporada, se não esse contra o Bahia, qual outro jogo que foi? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.